Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui eu vos comunico pelo irmão Cristo Fernando Santos, do canal A Verdade, que a Bíblia traz, trazer mais um vídeo com o tema Um Povo Igual Itai. Vem para mais um vídeo depois da vinheta. Vamos para um vídeo abençoado. E nós vamos tratar sobre essa história muito abençoada, muito tremenda, muita também de uma grande relevância e importância para nós, que serve para nós vencer nos dias atuais e que serve de inspiração para cada um. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 19 ao 21. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. Onde vieste, e te levaria eu hoje convosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com a beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive, ó rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Amém? Vamos observar. Esse texto aqui é a fuga do rei Davi. Davi estava fugindo do teu filho Absalão, juntou alguns servos e levou com ele, e fugiu da presença do teu filho que queria assim o matar. Quando Davi foge de um local para o outro, onde nós vemos aqui, vamos observar o texto, versículo 15 aqui. Então o servo do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar, ó rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardar a casa. Tendo depois saído o rei com todo o povo a pé, passar num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Aqui nós vamos, versículo 19, onde lemos sobre esse homem chamado Itai. Amados, qual o significado desse nome? Primeiro vamos observar o significado desse nome Itai. Significa Deus é contigo, ou Deus está contigo. O segundo nome, que também Itai significa, é o lavrador, pois é o nome que mexia no campo. Quem era ele? O que ele fez? O que esse homem produziu ou viveu que é de tão importante para nós na atualidade? Sabendo que esse texto é muito bem escrito antes de Cristo vir à Terra. Então é uma história muito antiga que aconteceu. A Bíblia vai dizer que ele não era judeu, ou seja, não era o povo de Deus. E esse povo, essa nação que ele era ainda inimigo do povo da época de Israel, inimigo de Deus. Só que, porém, ele tinha uma qualidade: ele era admirador do povo de Deus e do rei Davi, dos que serviam a Deus. Observamos aqui uma coisa que esse homem tinha de muito importante, era a inteligência. Que a Bíblia diz que ele saiu do local bem distante e foi visitar o rei Davi. Quando ele chega para visitar o rei Davi em Jerusalém, o rei Davi estava fugindo da presença do teu filho Absalão, que queria o matar. E alguns estudiosos dizem que da onde que esse homem estava até Jerusalém distava, ou era distante, de 600 quilômetros. Ele chega num dia, e quando ele está chegando, o rei Davi está fugindo. Ele foi visitar o rei Davi, e quando ele chega, o rei Davi está fugindo, e ele vai e quer voltar junto com o rei Davi sem descansar. Para nós observar isso. Ou seja, ele estava querendo ficar perto de quem tem comunhão com Deus, de quem busca a Deus, de quem respeita as coisas de Deus, e de quem obedece a Deus, quem tem intimidade com Deus, quem tinha unção e quem era fiel a Deus. Ele decidiu conhecer Davi de perto, que era o símbolo de um rei fiel na época.
Então esse homem é muito importante nessa caminhada, porque ele decidiu conhecer Davi de perto, ter intimidade, mesmo que andando longe, cansando. E assim nós, como povo de Deus, precisamos também querer conhecer o Rei Jesus Cristo de perto. E quem conhece o Rei Jesus Cristo de perto, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Nós observando a Bíblia, tem um homem chamado Apóstolo Paulo. Antes de conhecer o Rei Jesus, ele era perseguidor, apoiava quem matava cristão, mas depois que ele conheceu Cristo, ele escreveu tanta coisa maravilhosa, e uma delas ele diz assim: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a Escritura se fez novo, deixou de ser a velha criatura e passou a ser filho. Então nós vamos observar uma coisa interessante na vida desse homem, algumas lições da vida de Itai para nós. Como eu disse, ele saiu de Gate para ir a Jerusalém, e era viagem a pé, era uma viagem que tinha muito esforço. Então, para quem quer conhecer algo, para quem quer ir mais além, necessita também ter esforço. E esse homem, por nome Itai, tinha um esforço e queria conhecer Davi. Então, quando chegaram, não tinham algo bom. O que eles encontraram? Um alvoroço, uma cena de destruição, em princípio de destruição pelo filho de Davi, Absalão. Absalão estava maquinando o mal contra o teu pai Davi para destruir. Então, quando ele chega e Davi fala aonde nós lemos, versículo 20: ontem vieste, te levarei eu hoje conosco caminhar. Quando ele chega, Davi fala que ele fica quieto, para que você está cansado. Ele tinha tudo para ficar em Jerusalém, porque Jerusalém ali no instante seria um local daqui a pouco seria um local de paz, pois Davi fugiria, Absalão ia tomar conta e ficaria tudo tranquilo. Ele poderia ter ficado em Jerusalém, que aqui no texto vai nos trazer uma ideia de conforto. Só que esse homem Itai, juntamente com todo o seu povo, diz: eu não quero ficar na zona de conforto. E se tem uma coisa que mata muita pessoa, é a zona de conforto. É o assentar, o folgar em um determinado momento da vida e dizer: tá bom, não preciso mais nada. Então ele diz: eu não vou ficar na zona de conforto, eu vou voltar com o rei Davi, eu vou seguir o rei. E nós observamos o que esse homem estava dizendo: olha, mesmo que eu e meu povo estão cansados, mesmo com o cansaço que nós temos, é tempo de eu andar com o rei, é tempo de eu ir onde o rei estiver, ficar com o rei, viver com o rei. E é tempo da igreja, verdadeiramente, mesmo se está cansado ou não, ficar com o rei, viver para o rei, estar próximo do rei. E esse homem nos dá essa lição. Ele nos ensina a não conformar com a zona de conforto. A mesma zona de conforto que nos faz ficar bem, presta atenção, a mesma zona de conforto que nos faz ficar bem e ter vida, é a mesma que também faz nós morrer. Porque se ele chega e se aproxima de Absalão, que não era um rei segundo o coração de Deus, Absalão poderia matá-lo. E ele ficou perto do rei, que era segundo o coração de Deus, chamado Davi. Então nós não podemos se iludar ou ficar iludido ou viver uma vida iludida com algum conforto. Às vezes caminhar com o rei vai cobrar, fazer com que nós suamos. Mas é melhor ficar com o rei, estar ao lado do rei, jejuar e orar ao lado do rei. Outra coisa que ele ensina também, aqui foi a primeira coisa, foi ficar em Jerusalém, a segunda, caminhar com o rei. A família toda, e ele estava cansada, sofrendo. Mas o que ele diz? Nós vamos continuar a caminhada. Mesmo que eu parei, eu vou voltar a caminhar por onde o rei andar. Vai para aqueles também que estão parados, esmurecidos. Parou, cansou, o rei mandou você caminhar mais, caminho. O rei te chamou para andar mais, ande, porque é o rei que está mandando você caminhar, não é o homem. Davi, ele olha para Davi e diz assim: eu quero ir contigo, eu quero caminhar com o rei. A partir de hoje eu estava dizendo: toda a minha família vai servir o rei. Todo o meu povo, pois era muito servo, estava com esse homem. Esse homem, por nome Itai, servia ao rei com o melhor que ele tinha em suas mãos. O que ele tinha? Era os teus servos e a sua
família, servir o rei. Outra coisa que esse homem tem que é muito importante para nós. Se ele estava chegando cansado de dias e mais de viagem, e no outro dia ele quis voltar mais o rei para outra longa viagem, ele estava dizendo assim: olha, a minha vida não tem valor para mim. A minha vida só terá valor se estiver ao lado do rei, se estiver com o rei. Paulo aqui em Filipenses, Paulo escreve, capítulo 1, versículo 21. Vamos para o Novo Testamento, 1, 21. O apóstolo Paulo diz assim: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim ver Cristo e morrer é ganho. O próprio texto aqui em Gálatas também 2, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o Itai está dizendo: a minha vida não tem valor, não sei se eu estiver do lado do rei. Itai diz para o povo, diz para Davi: vamos aonde tu passar, nós vamos passar. Aonde tu ir, nós vamos ir. O que quiser ir, nós queremos. Se o rei Davi morresse, Itai está dizendo: eu vou morrer também. Eu morrerei contigo. Vou estar junto do rei. E a Bíblia diz que Deus entrou com providência, enviou o homem para levar limitos quando o rei Davi, esse homem, estava andando na caminhada. A Bíblia diz que ele levou pão, mel e queijo. Essa guerra foi vencida pelo rei Davi. Deus entrou com providência. E essa guerra também será vencida e foi vencida pelo povo de Itai, que tem um símbolo grande da igreja que anda com o rei. Então, Davi venceu, e como Itai estava mais Davi, ele também foi vencedor. Jesus disse: no mundo vós tereis o quê? Aflição, mas tem de bom, ou seja, fica tranquilo, esforce, eu venci. Em outras palavras, o meu povo que me segue vai vencer. Então Davi é um símbolo de Jesus Cristo aqui. Esse homem Itai é um símbolo da igreja. Se Jesus Cristo venceu, a igreja vencerá. Se Jesus Cristo caminhou, a igreja caminhará. Se Jesus Cristo subiu para o céu, a igreja também vai subir para o céu. Eu venci a morte, venci o mundo, venci o diabo, que é o Bissalão, tem o símbolo do diabo, a igreja também vencerá. Quantos quilômetros nós andamos até agora? Quanto tempo nós já andamos até agora? Passando tantas coisas e nós aproximando do rei por misericórdia. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e caminhe, porque essa cruz será trocada por uma coroa de glória. O rei está na mesma posição, o rei Jesus, com o seu exército, com a sua força. E o Itai aqui aproxima do rei, e o rei diz: vou ter que ir para outro lado. Aí Jesus ensina: quando te mandares caminhar uma milha, caminhe duas. O Espírito Santo vai soprar nós os quatro cantos que ele quiser. Se nós estiver com Cristo, nós vamos vencer. Então seja igual esse homem, seja o Itai. Como Paulo diz: seja meu imitador, como eu de Cristo. Possam olhar essa história, ver Jesus Cristo dentro dessa história, ver a igreja dentro dessa história e ver a família dentro da história. Porque tinha a família de Itai, tinha um rei como Cristo e tinha a caminhada. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai senão por mim. Deus abençoe, Deus seja louvado. Vê essa mensagem, reflita nela, põe em prática e também compartilha para que muitas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus.